Uma vez eu gritei tanto, que o pessoal lá de onde eu tava, quando eu dei fé, tava na porta. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu digo, não, não aconteceu nada não. Mulher, e como foi isso? Mulher, esse homem tinha a mandioca muito grande. E aí, minha filha, eu simplesmente fui ficar com esse homem. Quando eu cheguei lá, minha amiga, ele comeu a parte da frente bem, eu não senti nada e tudo. Quando foi para ele comer a parte de trás, minha amiga, era vários gritos, porque a bicha, cada vez que entrava, doía. Então eu, ai, 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 meu amor, pelo amor de Deus. Foi uma coisa assim, sabe? Que menino, foi babado, foi tanto babado que quando eu dei fé, tava as moças lá do motel batendo na porta. O que tá acontecendo? Eu digo, não, meu filho, é só o desejo mesmo. Pois eu gritei alto, muito alto, que o povo vieram ver, mulher. Tu acreditou? Vergonha. E quando foi pra me sair, a cara de vergonha. Hoje eu não tenho mais vergonha, não, eu grito mesmo.